Boa Eu noite. começo ou tu vai fazer? Vai lá. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem comparecendo a mais esse webinar da Decision FGV. Obrigada principalmente à professora Vera por estar. Ela é uma das professoras dos nossos MBAs na Decision FGV e a gente agradece muito a presença e a disposição dela para estar hoje dando mais esse webinar e nos auxiliando em meio a essa crise, esse momento difícil que estamos vivendo. E agora eu passo a palavra para a professora Vera, lembrando que vocês podem ficar bem à vontade para fazer perguntas pelo chat ou para levantar a mão para eu liberar o microfone para vocês, caso vocês queiram fazer algum comentário, ok? E podem ficar tranquilos que eu envio amanhã a gravação do webinar e o material da professora para vocês, se vocês quiserem ter acesso, ok? Bom webinar. Ok, gente, boa noite, formalmente agora para todos. É um super prazer estar aqui falando de uma coisa que também me inquieta, que também me deixa ansiosa, provavelmente como todos vocês, que é esse momento aí que a gente está vivenciando. Eu vou rapidamente falar um pouquinho do que me traz aqui, que é a minha experiência, né, gente? Eu sou psicóloga, sou doutora em administração e tenho trabalhado com gestão há muitos anos já, e principalmente dentro da área de cultura, de desenvolvimento de lideranças. E hoje também tenho uma empresa de tecnologia que chama Pecatos, que é uma empresa que atua na área de educação corporativa, é uma plataforma de educação corporativa. E toda essa minha experiência, assim, junto a empresas, desde as mais tradicionais até mesmo as mais startups, né, as mais inovadoras, como a gente chama, é o que me traz aqui, porque, inclusive, dentro da crise já eu estou vivenciando, junto com elas, uma série de ansiedades e questionamentos que não são de hoje, né? Não vem de agora. Aqui eu coloquei um pouquinho das empresas com as quais eu já trabalhei, mas isso agora não importa, mas que fazem com que a gente tenha a vivência do que antes era simplesmente uma projeção, né? A gente falava em mundo VUCA quando a gente dava aula, a gente falava em mundo VUCA quando confrontava as pessoas com a demanda por mudança, e na grande maioria das vezes as pessoas meio que olhavam e diziam assim, tá, mas isso aí não é agora, isso aí não é nesse momento, isso aí está vindo daqui a pouco, né? Que é a tal da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade que atravessava o mundo. Na verdade, parecia que as pessoas viviam em espaços paralelos, né? Um espaço onde essas coisas já eram realidade, mas que pareciam distantes, e o espaço da organização, da empresa e da vida das pessoas, onde todos os controles para a gente ter certezas, né? Um mundo concreto, pouco líquido, né? Muito menos ambiguidade, processo, tudo que podia controlar, a gente estava tentando controlar. Eu vou contar uma historinha, assim, quando eu fiz a minha tese em 2005, que eu terminei meu doutorado, já era um questionamento meu, na época, a angústia das empresas entre liberdade e controle, né? Havia uma demanda por dar mais liberdade às pessoas, fazer com que elas tivessem trabalhos mais autônomos, até mesmo o home office e tal, mas sempre uma angústia de controlar, né? Uma dificuldade enorme de, ao não estar ao alcance dos olhos, eu não tenho controle, né? Era uma sensação que as empresas trabalhavam e que acabava por bloquear uma série de iniciativas organizacionais bastante importantes, desde remuneração variável, desde de home office propriamente dito, de possibilitar às pessoas uma maior criatividade, uma menor usando o termo, né, supervisão das pessoas, e uma maior autonomia e, portanto, criatividade e participação. E isso, na época, já foi
o tema da minha tese, né? E o que sempre me fez entender esse paradoxo é a questão da cultura que não gosta de mudança, né? A grande parte das nossas instituições tradicionais, as empresas, as escolas, elas tentam manter as coisas como elas são. Por mais que esses questionamentos parece que passam, né, pela frente, como se fosse um filme, sabe? Um filme do qual eu não faço parte, mas eu gostaria de fazer, né? Um desejo, porém uma dificuldade enorme de abrir mão de comportamentos que te impedem de entrar no filme, né? E de viver a vivo e a cores aquele filme. Então, essa coisa, gente, apesar de todas as evidências, há ainda uma resistência. E mesmo frente agora, né, esse mundo VUCA ostensivo e agressivo, até eu diria, né, muitas empresas ainda tentam resistir, né, a esse processo. Quer dizer, gente, nós estamos vivendo uma era onde a tecnologia que deveria estar sendo usada até mesmo para controle do próprio vírus já está disponível, né? Porém, a gente não teve o avanço dela por opções óbvias. O Marcelo está me dizendo ali, está saindo do meio tradicional e trabalhando com equipes autogerenciárias, sem o papel do líder, principalmente em times agiles. Minha dúvida é referente ao atribuir responsabilidade quando o time falha em assumir responsabilidade. Não caberia colocar alguém no controle? Pessoal, é um processo de crescimento e desenvolvimento, porque a nossa aprendizagem nunca foi de liberdade, né? A nossa escola, pessoal, olha aqui, ó, todas essas evoluções do mundo que a gente vive, elas meio que passam batida, elas estão correndo em paralelo à nossa realidade. Então, de fato, Marcelo, quando tu coloca para dentro das empresas métodos ágeis, o pressuposto que está atrás disso é: eu confio nas pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho convicção de que elas de fato vão fazer aquilo que é necessário para as coisas andarem e nós vamos conseguir de fato trabalhar em grupo, né? Porém, isso não é algo aprendido por todas as nossas pessoas, né? A gente passa, depois até tem uma frase aí, mas eu vou atropelar a frase, que é: a gente passa 13 anos aprendendo a fazer as mesmas coisas, a repetir o que todo mundo fez ao longo da vida inteira. Por que quando nós chegamos numa empresa nós vamos ter que fazer diferente? Né? Então, de fato, quando a gente identifica que a equipe não consegue se autogerenciar, antes de fazer isso, nós temos que mudar a nossa cultura, primeiro, acreditar nisso, e desenvolver as pessoas para que elas tenham essa leitura da realidade, ou seja, de que a responsabilidade é única e exclusivamente delas. Quando tu pega equipes, né, gente, já antigas dentro de uma organização, com uma cultura diferente, elas não têm esse hábito de se autogerenciar, elas esperam pelo líder, elas têm uma cultura absolutamente dependente de que alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. Quando, na maior parte das vezes, ela sabe. Só que a cultura de liderança também é essa. Eu digo como vocês devem fazer e não compartilho o que deve ser feito com vocês. Ou seja, discuto e troco esse processo. Então, de fato, isso aqui é um desafio para ti. E dependendo da tua equipe, nós vamos ter que falar muito a respeito disso. Né? Essas mudanças, gente, elas não são impostas a forceps. Não é porque ela está aí, eu tenho um método, né, ágil, que eu vou, de fato, de um dia para o outro, fazer com que as pessoas saibam trabalhar dessa forma. Não, eu tenho que desenvolver. E aí vem um dos grandes, aí tem um monte de informação, está aqui, ó, passou 13 anos executando muito bem o nosso treinamento. Agora você está apto a realizar tarefas lineares, repetitivas, segmentadas e previsíveis, né? Ou seja, isso que o método ágil pressupõe, gente, visão sistêmica, participação e tal, não foi aprendido por nós. Não quer dizer que não possa ser,
né? E o grande problema agora, gente, é que nós temos uma coisa que não era prevista, a urgência, né? E isso é uma coisa da nossa cultura. Enquanto não for urgente, a gente não trabalha, né? Eu sempre digo para os meus clientes assim, cara, aproveita para treinar e desenvolver as tuas pessoas para mais autonomia, enquanto tu pode fazer isso com tranquilidade. Sinto muito, gente. Agora não é mais o momento, tá? Nós temos agora que fazer isso muito rapidamente e muito intensivamente, né? O que antes a gente podia fazer desenvolvendo anualmente um projeto de treinamento e tal, agora tem que ser feito rápido. E considerando, gente, que o despreparo começa no nível mais elevado, né? Os próprios donos das organizações, diretores, board, como vocês queiram chamar, não estavam acreditando, né? Porque uma crise como essa nunca foi vista por nós, né? Nós já passamos várias crises, porque isso, na verdade, crise é o normal. Agora, do tamanho dessa e com uma ruptura que essa pode gerar, com certeza nenhum de nós viu, nem mais ou menos. E ela cria uma demanda por urgência. Claro, gente, que toda ruptura pressupõe um crescimento, né? A gente entende na psicologia que as crises, né, da adolescência, da adulto, papapá, são momentos de ruptura com o status quo anterior, mas também um momento de evolução, de crescimento. E sem dúvida, alguma coisa vai acontecer. Eu garanto que para as organizações essa crise ou vai ser um processo de crescimento ou vai ser um processo de morte, porque a morte também é uma forma de crise, né? Então, gente, eu acho que nesse momento as pessoas estão muito inseguras por tomar decisões. Está muito difícil dentro das organizações optar pelo que já devia ter sido feito há muitos anos, né? Por exemplo, né, gente, entrar no mundo digital ou se digitalizar, e a gente pode ver aqui, ó, ser uma empresa com uma super postura digital. Pessoal, a grande maioria das nossas empresas ainda não tem nenhum sistema de gestão online, onde os dados estejam disponíveis e abertos, né? Então, a gente está falando da idade da pedra, nós estamos falando de um software muito antigo, né? Então, hoje, muitas empresas, as escolas, gente, o que é as universidades públicas deste país? A grande maioria, e eu estou convivendo com algumas, porque eu tenho filho em universidade federal, não estão preparadas para o ensino à distância, para ter minimamente um acompanhamento dos alunos, a não ser presencialmente em sala de aula. Quer dizer, hoje em dia, com toda o ferramental que está disponível, gente, uma universidade não está pronta para isso, dá vontade de chorar. Literalmente. Imaginem o que sobra, né, para as escolas de primeiro e segundo grau mais tradicionais. Isso está fora de cogitação. Então, hoje, o que está se vendo? Né? As escolas correndo atrás de ferramentas, mas mesmo assim com muito medo de investir nelas, usando as ferramentas o mais baratas possível, eles ainda acham que isso vai ser transitório, né? Eles ainda acham que a educação via online, EAD, etc., vai ser um processo só durante o período da crise. Gente, não tem volta. Isso é um processo que, de fato, vai ficar para sempre, né? Claro que a intensidade disso, depois que, de fato, a crise passar, vai talvez entrar num modo mais costumeiro, vamos chamar assim, e não tão urgente. Mas quem não perceber a urgência agora e se preparar, gente, vai pegar o bonde e não vai conseguir entrar, né? Então,
essa preparação, gente, eu coloquei aqui um tema que eu acho muito importante, que é o processo de intuição, né? Há uns 5 anos atrás, gente, eu fiz um trabalho numa organização que tinha um foco na medicina, e essa instituição, por intuição, me pediu na época um diagnóstico de cultura. Gente, e era uma instituição que estava muito bem, obrigado, com os seus processos, com as suas questões internas, até demais, era super quadradinha, super organizadinha e tal. E na época, o feedback que eu dei para eles foi esse assim, ó, vocês estão olhando para trás, vocês têm que olhar para frente. A estratégia hoje não é enxergar o mundo como ele sempre foi, é enxergar o mundo como eu não vi ainda e se preparar para isso. E foi um trabalho bacana que depois disso, gente, eu acabei tendo contatos com a empresa e tal, e eles fizeram o tema de casa. Hoje eu tenho convicção que eles estão absolutamente preparados para lidar com a pandemia, muito melhor do que estavam há 5 anos atrás para lidar com o dia a dia, né? Por quê? Porque eles enxergaram para frente, né? Eles foram atrás desse processo. Eu lembro que o presidente dessa empresa, eu fui conversar com ele, o senhor lembra de mim? Eu fiz aquele trabalho. Sim, a senhora me tirou de uma camisa de força. Porque, de fato, na época, eles estavam confortáveis com aquilo que era a realidade deles. Porém, estavam confortáveis só e tão somente porque não estavam olhando além do espelho que estava na frente deles. E é isso que as organizações hoje têm que fazer, é antever algumas coisas. E, gente, óbvio que tem organizações hoje que foram pegas, muito de surpresa, eu diria a grande maioria, e sem caixa, sem capacidade de investimento, sem condições de fazer uma série de mudanças que precisam ser feitas. E isso, obviamente, trava essas organizações para fazerem agora, inclusive com loja fechada, com caixa fechado, com um monte de coisa, fazerem esses investimentos necessários que poderiam ter sido feitos há muito tempo. Ou, melhor, deveriam. Mas a gente brinca, né? Não dá para chorar o leite derramado, porque de fato não adianta chorar o leite derramado, né? E nesse momento, muito pior. E, gente, cada organização reage como pode, né? Algumas com paralisia, né? Elas até foi interessante porque quando veio o decreto federal, né, de fechamento de uma série de negócios, empresas e tal, muitos empresários viram isso com alívio, né? Por quê, gente? Porque eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham nenhuma orientação pessoal ou posicionamento pessoal para, bom, como que eu resolvo isso, como que eu me posiciono. E aí, bom, a política decidiu por eles e eles, de fato, fizeram aquilo que, né, a ciência e a política optaram por ser feito, né, porque naquele momento não havia decisões a tomar, não se sabia como tomar decisões, né? E claro, outros, gente, ficam batendo cabeça, porque dentro de uma organização sempre tem aqueles grupos que o discurso é: não, isso vai passar, não, é rapidinho, não, é só né, um bicho que não vai nos morder. E isso a gente sabe que não é bem assim que funciona. Não, pessoal, é bem mais complexo do que isso. Eu não gosto nem de falar muito em mindset, né, gente, porque o Porta dos Fundos fez o favor de acabar com esse termo, porque, né, a história do coaching, bababá, eles meio que banalizaram, né? Mas sim, gente, nós temos que repensar o mindset das organizações, porque esses dias eu estava conversando com um cliente, gente, que é da área de tecnologia, dentro de uma linha extremamente, vou usar o termo up to date, como eles mesmos se dizem, que é uma área de jogos, né?
E aí, falando sobre a pandemia, eu disse, pô, para vocês deve estar tranquilo, porque vocês sempre trabalharam, né, com tecnologia, então não deve ser muito difícil. E o presidente da empresa, o vice-presidente, na verdade, da empresa me disse assim, Vera, tu está muito enganada, tá? Para nós está sendo muito difícil. Por quê? Vou te dizer. Nós temos um perfil de controle. E a sensação que a gente tem é que as coisas não andam se não estão sob os nossos olhos. E não é nem o olho da câmera do laptop, gente. É o olho da pessoa ao vivo e a cores. Então, para vocês verem como essa cultura, ela permeia não só as organizações tradicionais, que se dizem, né, ou que se assumem tradicionais, mas também organizações como startups e organizações de tecnologia, de alta tecnologia. Tá? Para mim, surpreendeu. Eu confesso que eu fiquei surpresa, porque eu não esperava que uma organização desse tipo estivesse enfrentando resistência das pessoas, né? E principalmente dos donos e dos chefes. E é interessante porque na nossa organização nós temos também, estamos trabalhando em home office e tal, e a nossa surpresa tem sido a infinita maior produtividade dos nossos funcionários, né? Quer dizer, o que já vinha sendo dito, né, por todos os livros da área da liberdade, né, no trabalho, a gente está comprovando ao vivo e a cores. Porém, nós estamos tendo que fazer um exercício de confiança, de credibilidade das pessoas, de maturidade das pessoas e prontidão, né? Porque eu diria assim, para os nossos funcionários, a maioria deles programadores e tal, eles estão habituados a trabalhar o tempo inteiro no computador, tá? Mas até para a gente, né, que faz a gestão, existe uma dúvida, assim, eu tenho que estar presente, eu não tenho que estar presente, eu tenho que falar com eles, eu não tenho que falar com eles, até onde eu posso. Isso é uma aprendizagem, né? Eu tenho sim que estar presente no sentido de como é que está indo? Como que vocês estão trabalhando? Vocês precisam de ajuda? Eu posso, de alguma forma, estar perto de vocês no sentido de dar apoio, de criar viabilidade de algumas coisas, de proporcionar recursos que sejam necessários para o desenvolvimento adequado do trabalho de vocês. Então, a ideia, gente, é que para todo mundo hoje é uma readaptação, né? Nós temos que nos readaptar com uma forma de trabalho diferente, mas tentando sempre repensar, gente, na ansiedade de controle que a gente tem, tá? Porque essa ansiedade é que faz com que muitas vezes a gente atravesse a autonomia das pessoas, atravesse a criatividade dos nossos funcionários, não permita que eles nos tragam muitas vezes opiniões, porque a gente entende que, como eu digo, é a melhor forma e, portanto, faça deste jeito, né? Quando o Marcelo me perguntou, não caberia colocar alguém no controle? Sim, tem que colocar a equipe no controle, né? Gente, eu brinco que a gente não trabalha em equipe, a gente trabalha em eu-equipe, né? Até porque muitos gestores me dizem assim, Vera, eu trabalho, a minha equipe é assim, assado. Quando tu vai ver a equipe, gente, tu tem 2 funcionários embaixo, o chefe em cima. Quando os 2 funcionários têm um problema com A, com B, o que eles fazem? O A está com problema com B, ele vai lá no C, no chefe, e faz queixa. E o C vai lá no B e diz, cara, tu não pode fazer isso. E aí o A e o B entram em conflito. E, gente, isso nunca será uma equipe, né? Será a eu-equipe, porque o chefe sempre vai ser o salvador da pátria, sempre vai ser o resolvedor de todos os problemas, o cara que sabe como puxar a orelha do teu colega, né? E isso é um círculo vicioso, porque quando o outro está bravo, um faz a mesma coisa, né? Então,
Gente, olha, eu andei por empresas aí pelo mundinho de Deus, um monte. E equipe mesmo, eu vi pouquíssimas. Acho que não preenchem uma única mão. E foram mais de 37 anos de trabalho, né. Por quê? O que a gente tem são departamentos, nós não temos a cultura de equipe. Basta lembrar como é que era a equipe, trabalho em grupo no colégio, né, um faz, os outros, enfim, parte em pedaços, alguém tem a maior carga de trabalho e tal, e todo mundo assina. E se eu não fiz, quiser assinar, nossa, vocês têm que concordar, senão vocês não vão ser bons colegas. Vamos para a empresa, isso funciona do mesmo jeito. Então, esses paradigmas com os quais a gente vem trabalhando, gente, de não ter liberdade, né? Eu tenho trabalhado com muitas disciplinas, né, de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas e tal. E em muitas delas a gente percebe pessoas assim que estão extremamente insatisfeitas com o modelo de gestão, com o jeito como a sua própria equipe, como membro de equipe, é gerenciada, mas em nenhum momento se sentem à vontade para falar. Tá? Por quê? Porque ninguém pergunta. Né? E volta e meia eu pergunto para os meus gestores que eu estou trabalhando, cara, como é que está a tua equipe? E eles me dizem, tá ótima, como é que tu sabe? Não, ninguém falou nada. Como se este fosse um sinal evidente de que está tudo bem, né? Ao contrário, né, gente? O fato das pessoas não falarem significa, na maior parte das vezes, que elas não têm canal, abertura suficiente para serem ouvidas pela gestão. E aí vem mais um problema que a gente tem hoje, né? Como nós agora, depois de anos trabalhando assim, vamos fazer diferente? Né? Como que nós vamos ouvir as nossas equipes? Como que nós vamos pedir para as equipes um esforço de mudança gigante, rápido e intuitivo, né? Se eles não se sentem à vontade de reclamar ou dizer alguma coisa contrária àquilo que a empresa está afirmando, né? É um grande desafio que a gente vai ter. Eu confesso que eu não sei o quanto a gente vai ter sucesso, ou a grande maioria das empresas vai ter sucesso. Eu acho que todos aqueles que entendem assim e fazem essa. Eu preciso me preocupar com isso? Sim, gente. Não há quem não precise, né? Em todos os espaços de trabalho, em todas as realidades. Porque a ideia, gente, de que quando tu tá trabalhando na tua casa, tu vai ter autonomia total em relação ao teu horário, né? Até estava comentando no início da nossa live, né? Tem uma coisa que a rede faz, que é regular os nossos horários. É interessante porque as coisas começam no horário, terminam no horário, porque a gente tem uma disponibilidade limitada de uso do espaço. O que na empresa às vezes é livre, e aí nós temos aquelas reuniões intermináveis, improdutivas e desnecessárias, né? Elas passam a ser muito mais objetivas quando a gente está na rede ou está mediada por algum espaço de internet, né? Então isso é uma coisa importante, a gente vai ter que pensar e trabalhar com isso. Então, assim, muitas empresas, gente, enxergando, né, e assistindo palestras e tal, eu acho que não sei quantas mil palestras desde que eu terminei meu doutorado em 2005 eu dei e eu assisti, né, a respeito da mudança do mundo e das demandas do mundo moderno e tal. Mas quando chegava no fim da palestra, talvez a frase que eu mais ouvia assim, mas eu não preciso me preocupar, porque no meu negócio isso não vai acontecer. Gente, infelizmente, sim. E o pior, já aconteceu. E muitas vezes tu não visse, né? Eu trabalhei com uma empresa aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é uma empresa agrícola, e eles tinham um produto bastante moderno, tecnológico e tal. E quando eu comecei a trabalhar com eles em março de um determinado ano,
faz algum tempo, eu perguntei para eles, tá, mas esse produto de vocês, qual é o desenvolvimento futuro dele, né? Não, tá tranquilo, nosso produto tá patenteado, seguro, não tem nenhum concorrente no mercado, nós estamos completamente seguros. Bacana, achei, mas tem certeza? Você tem que estar trabalhando em inovação, em mudança, porque hoje você tem uma patente do que existe, mas, né, provavelmente vai ter uma evolução do produto. Não, mas a gente está cercado e tal. Tá bem. Gente, isso foi março, agosto, feiras agrícolas, né? Deram de cara com um produto diferente do deles, concorria diretamente com o deles, com tecnologia diferente, cuja patente não atravessava a deles, né? Gente, não deu 6 meses entre uma coisa e outra. Ou seja, não dá para não se preocupar. Não dá para achar que o jogo está ganho. A gente tem que estar sempre se preparando, tá? Então, realmente, o processo é infinito e não tem área que isso não atravesse. Gente, o que eu entendo? Assim, nós temos que nos preocupar em ser melhores do que a gente é hoje, né? Em criar alternativas que usem isso que está aí à disposição da gente. Essas tecnologias, esses acessos, essas ferramentas, né? Porque se a gente não usar, alguém vai usar. E se alguém usar melhor do que a gente, a concorrência está morta, né? Então, essa é a ideia. A gente tem que, de fato, olhar para essas inovações que estão aí no mundo, não como algo que está num filme de ficção científica do qual eu não faço parte. Não, gente. É um filme no qual eu sou ator o tempo inteiro, né? Então, uma organização que não tenha, né, e aí vou usar de novo o exemplo do Marcelo, né, oportunidades de discussão desse processo, né, alternativas a tocar o dia a dia, mas ir desenvolvendo novas alternativas disruptivas em relação ao que a gente faz hoje, gente, vai morrer. Né? E se antes a gente tinha dúvida disso, agora eu acho que as pessoas estão com certezas. Né? Outra questão, gente, tá. Outra questão que as pessoas têm, né? Vai dar tudo certo. Gente, eu acho que vai dar tudo certo, até quando não der, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas dizem, né? No fim, tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não acabou, né? E o fim, para muitas organizações, gente, é a falência, né? E, de alguma forma, bom, ok, é o caminho que a gente trilhou, é o jeito como a gente fez as coisas de fato acontecerem dentro da nossa organização. Agora, gente, nada dá certo sem esforço, sem investimento, sem conversa, sem envolvimento das pessoas. Né? E muitas vezes é interessante a gente conversar com alguns funcionários de algumas empresas, né? Tem alguma coisa que dá errado e tu vai perguntar para o funcionário, e aí, o que tu achou disso? Sabia que não ia dar certo. Como assim sabia? E não falou por quê? Porque não adianta, eles não ouvem. Esse é um comportamento, gente, bastante comum, mas que está vinculado a quê, gente? A ausência de oportunidade das pessoas. Né? As pessoas não conseguem falar, dizer o que pensam, dizer por que está errado, né? De que forma isso vai estar sendo visto dentro da organização. E as organizações não promovem esse tipo de canal para que as pessoas falem. Gente, às vezes, né, existem pesquisas de clima, NPS agora, que se faz muito pesquisa de satisfação do cliente, mas pode se fazer também do cliente interno e tal. E tem empresas que ainda não conhecem a opinião dos seus funcionários sobre elas próprias. E aí, quando precisam de um engajamento
a mais, over, né? Como é o caso agora, gente, tem dificuldade de obtê-lo. Tem dificuldade, inclusive, de pedir, porque eu desconheço como é que as pessoas estão envolvidas. E o ser humano tem uma coisa legal, gente, pelo menos a experiência que eu tenho assim, em várias empresas. Em situações de dificuldade, de crise e tal, as pessoas se unem muito mais. É um movimento que a gente está vendo aí muito forte, que eu acho que talvez seja a melhor coisa que essa pandemia trouxe para a gente, que é a união de pessoas em torno de melhoria de algumas comunidades, em torno de conseguir doações gratuitamente, sem nenhum tipo de interesse, que eu acho que é sensacional. E isso funciona nas empresas também, quando a gente promove uma demanda por esse engajamento, né? Onde nós precisamos de ajuda, mas para isso a gente tem que ter humildade de reconhecer, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, né? Eu não sei por onde começar. E, gente, uma das coisas que eu tenho acompanhado no nível de diretoria das nossas organizações, vou usar um termo assim, uma certa prepotência, né? Uma dificuldade imensa de dizer não sei, não entendo, não sei qual é a ferramenta, né? E usar então a sua equipe para buscar essa resposta. Isso acontece muito comumente nas nossas organizações, gente. A diretoria se colocar numa bolha, né? Parecendo que está tentando resolver o problema, mas não compartilha com ninguém a demanda, a solução, que muitas vezes não está dentro da bolha, gente. Está lá fora. Né? Tá no funcionário, naquele cara que vai ter que dar um pouco mais do sangue, naquele cara que vai ter que, né, viabilizar alguns recursos, algumas competências que talvez a empresa nem sabia que estavam ali disponíveis. Né? E também agilizar no mercado, porque, gente, a crise, como toda crise, ela gera oportunidades. Tem que cuidar, porque entre oportunidade e oportunismo tem uma diferença. E tem um monte de oportunistas aí que tentam utilizar esse momento para vender gato por lebre, né, e tal. E só a tua equipe, com as suas competências, com o seu conhecimento da empresa, é que pode te ajudar a avaliar essas ofertas todas para talvez entrar com aquela que seja necessária. Quer dizer, muitas organizações, gente, tinham dificuldade de trabalhar com terceiros, tinham dificuldade de ter flexibilidade na força de trabalho, né? A gente está hoje com essa legislação trabalhista um pouquinho mais flexibilizada com a história do MEI, só que muitas pessoas não sabem trabalhar como MEI e as organizações não sabem trabalhar com MEIs, né? Então, é um processo que estava aí andando, né, a passo de tartaruga, sem que as empresas soubessem muito bem como lidar com isso, e que agora me parece que vai ter que acontecer. Então, para que ele aconteça, nós temos que nos debruçar sobre ele, debulhar e, de fato, começar a usar da melhor forma possível. Né? Porque tu vê, as ferramentas estavam aí, só que elas passavam, né, e a gente usava aquilo como paisagem, muitas vezes para usar o discurso, e até às vezes, gente, para dizer não vai funcionar. Né? Para dizer, isso aí é bobagem, isso não funciona para a gente. Hoje vai funcionar sim, pessoal. Né? E esses dias a gente estava participando de uma live com outros técnicos, outras pessoas de outras áreas, né? E uma das coisas que uma das pessoas falou assim, olha, vai haver redução de quadro da maior parte das empresas, né? E vai haver redução de carga horária de trabalho, né? Por quê? Porque vai faltar emprego, então nós temos que ter mais gente, talvez com salários menores, mas que possam estar trabalhando, porque senão nós vamos entrar em colapso social. Só que, de novo, né, gente?
Será que a gente consegue pensar em menos de 8 horas de trabalho? Será que o nosso mindset acompanha isso? Né? Será que a gente pode imaginar uma rotação maior de gente dentro das nossas organizações? E com isso, né, um trabalho diferente, um jeito de trabalhar diferente, uma postura de trabalhar diferente das pessoas. E para isso nós temos que estar infinitamente mais preparados, por exemplo, para formar a gente rapidamente, para aculturar pessoas rapidamente dentro daquilo que é demandado do nosso cliente, para mudar rapidamente sempre que for necessário. Né? E isso é treinamento, é desenvolvimento, mas não pode ser aquele que nós fazíamos antigamente, gente, que era presencial, que gastava uma grana, que tinha um custo de carbono gigantesco. Vai ter que ser diferente, nós vamos ter que saber fazer isso e gerenciar as informações, gerenciar os indicadores, que isso tudo pode gerar. Aí sim, eu acredito que tudo vai dar certo. Estou tentando mudar aqui. Outra, Professora, eu acho que eu posso. Fala? o Marcelo está com a mãozinha levantada aqui faz um tempinho, eu acho que ele quer Ah, fazer uma tá. pergunta. Eu deixo ele fazer. Fala, Marcelo. Marcelo, eu Libera aí vou para ele ver. liberar teu microfone aqui. Só vai ter que ativar ele aí no teu Zoom para conseguir falar. Marcelo, Tem que ativar ali no microfonezinho, Marcelo. ali no cantinho inferior esquerdo. Ah, ele está digitando. Ah, tá. Então. Ah, ele não levantou a mão, ele está digitando. Não, eu acho que foi outro Marcelo, desculpa. Ah, tem outro Marcelo. Outro Marcelo. Então tu liberou o Marcelo errado. Não, não, eu liberei o que levantou a mão, mas eu acho que ele não está conseguindo ativar o microfone ou não está presente O agora. Então, microfone. retornamos Marcelo, e tá, qualquer coisa ele. retornamos ao que. A outra questão, assim, é a coisa do eu acho que eu posso esperar. Né? Eu posso fazer isso daqui a pouco, eu posso fazer, né, daqui uns anos. Né? Gente, a hora é agora. De novo, falando da tal da urgência que eu trouxe. E realmente, assim, muitos dos nossos alunos, até, às vezes eu percebo, assim, a dificuldade que eles têm de colocar tempo, prazo para as mudanças que eles precisam fazer como pessoas. Né? Eu brinco, né, gente, o que Deus não dá, a farmácia vende, ou a ferramenta, ou a equipe. Tá? E nós temos que ir atrás de tudo aquilo que nos impede de ser melhores como profissionais, tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que faz com que a gente não consiga evoluir e ser feliz na vida, né? Porque eu acho que é essa a nossa missão aqui. Nós estamos aqui de passagem e é só para isso. Então vamos lá, gente, faz agora, né? Não, daqui a uns 10 anos eu vou fazer, vou estudar, começa já. Né? Ah, não, mas é que agora eu tenho outra coisa para fazer. Gente, então não faz. Então tu não vais fazer. O mundo vai voltar a ser o que era antes. Não. O mundo não vai voltar a ser o que era antes. Né? O mundo do trabalho vai ser diferente. Né? Vamos ter mais oportunidades em home office, o que vai trazer muito mais gente para o mercado de trabalho, muito mais concorrência para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai ser cada vez mais exigente nas linguagens virtuais, é óbvio, isso não preciso eu estar dizendo para vocês. E nas relações, gente, porque até muito pouco tempo atrás, esse tipo de interação que a gente está tendo aqui não era valorizado. Ao contrário, era considerado de menor valor. Né? E hoje as pessoas estão começando a perceber da importância que isso tem e da agilidade que isso gera para todas as pessoas que estão participando do processo. Né? Claro, aqui, né, a gente tem que deixar o microfone fechado, porque são muitas pessoas, talvez isso impeça, né, grande parte das pessoas de participar, mas sim, tem a possibilidade de interação, tem a qualificação, né,
Marcelo, você acredita que as mudanças atuais de redução de jornada de trabalho vai estabelecer novos vínculos entre profissionais e empresas, onde temos a oportunidade de ter vários vínculos com cargas horárias menores, vários trabalhos e o mais importante, o vínculo será por resultado e não horas trabalhadas. Daí quem dá mais resultados vai ganhar mais. Marcelo, esses dias eu estava numa reunião sobre EAD, tá? E um dos especialistas da empresa que estava trabalhando me disse o seguinte: Vera, eu precisava saber quanto tempo a pessoa fica na tela trabalhando com com aquele conteúdo para saber número de horas, né? Aí eu olhei para ele e disse: cara, para que tu quer saber isso? Não, porque eu preciso fazer uma média para saber. Cara, não adianta. Tu tem sim que saber se o cara aprendeu ou não aprendeu. É o resultado dele que te interessa e não o número de horas de exposição. Por quê? Porque tem pessoas que vão precisar de 10 horas, tem pessoas que vão precisar de 1 hora, tá? Gente, não é disso que a gente está falando. Entende? Desculpa o termo, mas eu vou usar o BCH, gente, bunda, cadeira, homem. É o tempo que as pessoas ficam, né, dentro do trabalho. Era assim que se media o valor da pessoa, inclusive ela era remunerada por isso. Hoje tem que ser pelo resultado que ela produz. E não me interessa quantas horas, me interessa o valor daquele resultado. Né? Se isso ela fez em 8 horas ou em 1 hora, porque ela é extremamente competente e rápida, perfeito. Né? Só que as pessoas ainda, mas tu fez isso tão rápido, portanto parece que não tem esforço. Não, só que isso foi construído, gente, ao longo de uma grande história. Né? Marcelo quer falar? O outro Marcelo? Temos a Aline também. Aline, eu estou liberando teu microfone, caso tu queira falar. Isso. Estou aguardando. Não? Pode dar sequência, professora. Pode seguir. Gente, a gente tem o efeito Sêneca, né, que a gente chama, o crescimento é lento, mas a ruína é rápida. Acho que isso vale para todos nós, assim. Quer dizer, se a gente parar, o castelo cai com muita rapidez, né? Porque aquelas competências que a gente tinha antes, elas não estão mais cumulativamente te ajudando, gente. Hoje a gente tem que tirar coisas da cabeça da gente para colocar outras no lugar e que não tem nenhuma referência anterior. Né? Coisas verdades que tu tinha absolutas na tua vida deixaram de existir simplesmente. Né? Teve conhecimento aí, eu sempre brinco, né? Quem fez da minha geração datilografia? 99,9% das pessoas faziam, gente, porque na minha época era o único jeito de conseguir um emprego, era fazer aula de datilografia. Hoje é piada, né? Porque uma criança de 10 anos digita mais rápido do que eu no celular, né? Ou seja, sem nunca ter feito nenhum curso de datilografia. Então, essas coisas vão sucateando e elas não somam mais. Então, é simplesmente pegar e, esquece isso aqui. Não existe mais, não faz mais sentido. Né? E da mesma forma, as organizações têm que pegar conhecimentos, gente, e descartar. Tá? O Alex está me fazendo a pergunta, com a sua vivência pelas diferentes empresas de negócio, chegasse a ver a flexibilização de jornada em atividades industriais com características de linha de produção? Não cheguei a ver. Acho que ainda a indústria com linha de produção, ela tem amarras, né? Eu acho que talvez é o tipo de empresa que tem mais dificuldade nesse sentido, mas sim eu já vi ela transformar em ilhas, né? Onde havia flexibilização dos participantes no processo. Então, são alternativas que se cria para processo produtivo. E o que a gente percebe também, gente, que mesmo com indústrias mais tradicionais, né, existe hoje uma variação de produto muito maior do que se tinha no passado.
o que cria linhas de produção não tão estáveis quanto a gente conhecia, né? O que significa que talvez se possa criar outras alternativas. Gente, isso que eu acho importante. Nós temos que sair da dicotomia que a gente sempre teve. Ou é assim ou é assado. Não, sempre tem que procurar talvez por uma terceira via, né, para fazer as coisas. Terminal portuário. Executo meu trabalho em home office, sou especialista comercial, porém desde o início do ano todo administrativo que não tinha regime de home office, não são mais controlados pelas horas trabalhadas e sim pela produtividade. Noto que trabalham mais motivados e consequentemente mais produtivos, né? Certamente. Os impactos que as tecnologias irão causar no setor financeiro, em especial nos bancos brasileiros. Eu diria que os bancos brasileiros já foram digamos assim, o startup desse processo aí na década de 90, né, gente? A mudança e o esvaziamento das estruturas bancárias, com demissões e tal, foi absurdo. Agora, com as fintechs, eu imagino que isso, então, vai ser terra arrasada. Né? Eu te confesso que isso, como é uma relação muito forte entre público e a instituição, os bancos levaram alguns anos para educar o seu cliente a utilizar mais os meios eletrônicos, né, para fazer as suas operações e tal. Quando eles estavam quase chegando, digamos assim, aos 80% das pessoas treinadas, entraram as fintechs e pegaram esse público mais preparado, né, gente? Agora, os bancos acabam sendo utilizados pelos 20%, os normais, né? Acabam sendo utilizados pelos 20% que ainda não estava digitalizado. E que no nosso país não é pouca coisa, né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma população ainda pré-digital muito forte, muito grande, sem acesso à internet, sem acesso a uma série de coisas. A grande maioria com acesso ao smartphone, obviamente, o que facilmente migra para o outro lado. Mas a gente precisa ainda equilibrar esse novo mercado aí, gente. Eu não sou nenhuma especialista nisso, mas acho que é um mercado que precisa, sim, estar olhando para a digitalização óbvia dos processos. Né? Bancos públicos já estão em outro padrão, né, dessa questão e ainda muito presos pelos aspectos burocráticos que, obviamente, o espaço público gera. Então, a gente tem ainda um caminho a percorrer, né? Mas coisas que ninguém acreditava, né, gente? Hoje, em termos do judiciário, o processo virtual do Tribunal Federal, né, os outros tribunais agora já sendo digitalizados e tal, isso até 5 anos atrás ninguém imaginava que fosse possível. Hoje não só é possível, como já é verdade, já é realidade dessas instituições, pessoas trabalhando em home office dentro do setor público. Acreditem se quiserem. Quer dizer, se o setor público, que a gente considera o mais burocrático de todos, consegue fazer, gente, qual é a empresa que não vai conseguir? Claro, tem coisas que tu não digitaliza, né? Mas, por exemplo, né, passagem de avião. Hoje, tu compra pela internet, ponto. Tu tem que fazer o teu check-in no Totem. Eles te empurram cada vez mais para o atendimento eletrônico. Os hotéis, né? Cada vez mais nós vamos ter hotéis com atendimento em totens e não com pessoas. Né? Então, eu sou um atendente de hotel, gente. Qual o preparo que eu vou ter que ter? Como que eu tenho que me olhar daqui para frente? Qual o tipo de qualificação que eu vou ter que ter para não sucatear no mercado de trabalho? Eu não posso pensar, não vai acontecer comigo. Gente, vai. Né? A ideia é que a gente vai ter que migrar para outros tipos de processo de trabalho que talvez a gente não conheça hoje. E que talvez sejam infinitamente mais gratificantes ou mais bem remunerados do que a gente está vivendo, não sei. Né? Talvez menos, mas com mais qualidade de vida, também não sei. Né? Tem muita dúvida a respeito do que vai acontecer. Mas o que eu acho importante, gente,
programe ou seja programado. Essa frase para mim é muito importante, né? Ou a gente se organiza para isso, ou a gente vai estar sendo manipulado por esse processo, jogado para onde as pessoas querem que a gente vá e não para a gente onde a gente gostaria de ir. O Birajara está falando que a perspectiva dessa migração não pode gerar, no nosso caso específico, uma desigualdade mais intensa. Sim, acho que sim, tá? E isso é assustador, tá? Acho que eu acho que a gente tem que fazer, gente, aproveitar a ruptura para refazer o Brasil, porque a forma como as coisas estão estabelecidas politicamente hoje não podem mais continuar desse jeito, porque se continuarem, é isso que nós vamos ver, uma crise social gigantesca, onde a diferença social vai crescer assustadoramente, né? E nós temos que digitalizar essas pessoas carentes que estão aí, né? Eu não sei se alguns de vocês já viram, mas eu vi exemplos, por exemplo, de mendigos na China usando um código de barras para receber a esmola, né? As pessoas não têm mais dinheiro, então como é que eu faço? Eu tenho que criar alternativas. A alternativa eu tenho um código, não um código de barra, não, um QR Code, né? E as pessoas depositam direto na minha conta, porque eu sou mendigo, mas eu tenho conta. É uma conta social que o INSS já está criando aqui, né? De forma que essas pessoas não vão ficar fora do sistema, mas dentro do sistema. Né? E com isso, certamente elas vão adquirir competências, gente, que possam talvez entrar no mercado de trabalho, que possam talvez se qualificar para isso. A principal dica para nós que vivenciamos essa crise, precisamos nos adaptar às mudanças que virão. Como indivíduos, gente, eu acho que o processo de qualificação é infinito e está acessível para todo mundo hoje. Né? O meu filho me disse esses dias, eu disse, eu tenho que aprender a programar mesmo computador, né? Ele disse, mãe, tem curso na internet. Eu digo, mas eu sozinha fazer? Sim. Se tu não aprender por ti, esquece, mãe, tu tá fora do mundo. Foi o que ele me disse. Ok, eu tenho que aprender sobre isso, gente. Mas eu acho que esse é o caminho do indivíduo. Mas nas empresas, gente, o processo é maior. Né? Nós temos que conversar sobre isso. Né? Temos que falar seriamente sobre a nossa mudança de cultura e a nossa entrada no mundo virtual, se a gente ainda não fez isso. E eu diria, gente, na minha experiência, grande parte das nossas organizações não fez esse tema de casa. E agora vai pagar a conta. Vai pagar a conta, porque vai demorar para mudar o mindset, mudar a estrutura organizacional e conseguir fazer essa releitura, né, e a utilização de recursos necessários. Bom, gente, mais perguntas? Luciano, quais estratégias na mudança de cultura das organizações e das lideranças para dar conta dessa realidade no trabalho em equipe? Bom, primeiro, trabalhar diretamente com as lideranças, né, gente, em termos assim, de discutir um novo mindset e fazer uma faxina organizacional. Gente, processos inúteis e desnecessários. Eu tenho uma implicância gigantesca com a qualidade total, porque eu acho que a qualidade total fez primeiro um serviço, porque ela ajudou no começo, mas depois um desserviço, porque ela criou processos dentro das organizações, gente, que acabam sendo processo pelo processo e não processo pelo resultado. E aí nós estamos atulhados de planilhas para preencher que não nos levam a lugar nenhum. Então, essa faxina organizacional tem que ser feita e os gestores têm que ser empoderados para fazer isso, para chegar naquilo que de fato é essencial dentro de uma organização.
Tá? Gente, para mim, as principais competências de gestão é a capacidade de fazer diagnóstico. Tá? Se vocês virem, tem uma palestra do Bill Gates na década 2000. Ele já falava em pandemias e nas possibilidades que isso teria de mexer com o mundo. Não seriam mais as guerras e sim as pandemias. Cara, como é que esse cara estava falando disso naquela época? Como é que o Obama falou disso muito antes dela acontecer? São pessoas que se permitem olhar muito à frente e entender isso como verdade ou como possíveis verdades. E trabalhar para isso. Trabalhar em cima das possibilidades e não em cima das realidades e das evidências. Gente, as evidências mudam o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre fazendo diagnóstico. Nós temos que estar olhando como se fôssemos um drone, né, para tudo e não se fechar dentro da organização. Gente, o que mais as pessoas fazem é entrar na bolha da organização e não olhar para fora. Isso não nos ajuda em nada. A família teria que ser o principal vetor, sim, mas a família se apoia muito na escola e muitas vezes se sente impotente frente às demandas escolares e às suas regras, tá? E todo aquele cara que quer educar em casa também é criticado, né? E eu entendo que tenham que ter questões sociais aí que regem o processo de ensino. Mas, gente, o nosso ensino tem que mudar logo. Nós fazemos do mesmo jeito que há 600 anos atrás. A escola é a mesma, com pouquíssimas diferenças. Então, se isso não mudar, as nossas famílias talvez não consigam fazer nada, porque elas estão apoiadas na educação escolar cartorial que a gente tem. Tá? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Gabi, Oi. alguma coisa? A pergunta da Ieda chegou a responder quais serão as competências mais Desculpa. importantes. Sim, eu falei só da questão, para mim, da capacidade de fazer diagnóstico, tá? Que eu acho que é uma questão. Tem um material da Mercer, que é uma consultoria internacional, que ela diz que são as capacidades STEAM, tá? Que é Science, Technology, Engineering e Math, né? Mas eu acho que dentro disso eu colocaria STEAM, tá? Que é, enfim, pessoas. Né? Porque, gente, tu pode mudar a tecnologia, mas se as pessoas não mudarem, isso não vai acontecer. Né? Eu sempre brinco, porque tem que mudar a cultura. Quem muda a cultura? Pessoas. Pessoas. Esse é o único caminho para a gente mudar esse mundo aí. Tá? Então, óbvio, educação, treinamento, desenvolvimento são as grandes ferramentas que a gente vai ter. Tá? E pessoas que conseguem lidar bem com pessoas certamente vão ser um valor incomensurável na nossa realidade futura. Eu acho que teve uma pergunta Tem uma do Birajara que fala que as universidades ainda utilizam o Xerox como ferramenta de distribuição de conteúdo. Graças a Deus está terminando, tá? Mas, sim, ainda utilizam. A geração que você acredita que terá mais facilidade, dificuldade de se adaptar. Eu tenho um pouco de receio de usar essa coisa geracional, tá, gente? Porque eu conheço muita gente que tem mais de 60 e que tem características atribuídas à geração Z, tá? Em compensação, tem jovens, né, geração de 18, 19 anos, que são mais velhos do que muita gente de 60. Eu acho que é uma coisa muito mais de perfil, de estilo, de educação, de cultura até familiar. Mas eu acho assim que, obviamente, a criança que nasceu já com o ferramental virtual na palma da mão, né, gente? Tem criança que chega na televisão e já começa a mexer na tela para mudar a tela, né? Certamente vão usar ferramentas com muito mais facilidade. O que não quer dizer que isso seja um processo produtivo para eles.
eles podem, na verdade, ser pessoas muito dispersivas e pouco produtivas nos processos. Então, eu ainda não sei muito bem como é que esse povinho aí vai se organizar na vida. Tá? Tem mais alguma que eu não respondi? Vamos ver, eu acho que tem uma do Jonas sobre cibersegurança. Pode comentar Tá. um Sim. pouco sobre o receio das empresas em relação à cibersegurança nesse momento de home office? É enorme, né? Eu acho que uma coisa também existia, gente, que era justificar não ter home office pela cibersegurança, tá? Só que muitas empresas foram invadidas sem ter home office, né? Ou seja, o que exatamente nós estamos falando? A cibersegurança vai ser um fator, talvez, de investimento gigantesco no futuro. E infinito, porque eu acho que assim que se descobre um jeito de conter, alguém descobre um jeito de invadir. Né? Então, sim, eu acho que é inclusive a questão da segurança de dados, que eu acho que agora virou até de novo um paradoxo, né, gente? Porque o dado, ou seja, a nossa geolocalização, está sendo utilizado como um processo de segurança da nossa saúde, né? Ou seja, o fato da gente não estar se deslocando e estar podendo ser levantado isso, né, em função da nossa geolocalização pelo celular, está sendo um fator importante, né? E até que ponto, de fato, nós vamos conseguir não ser monitorados, né? Para quem trabalha com essa área, gente, esses dias eu ouvi uma entrevista de uma jornalista que estava em contato com uma empresa de hackers na Suécia ou Suíça, desculpa, não lembro exatamente onde. E ela falando no telefone com o cara da empresa e na sequência ele virou para ela, olha, a tua carteira de identidade é tal, o teu CPF é tal, a tua conta no banco é tal e a tua senha é tal. E ela disse, como assim? Da onde que tu tirou isso? Não, eu acabei de... Ao ter o contato com o teu celular, eu consegui acessar, invadir a tua conta, invadir os teus processos e eu sei tudo a teu respeito. O sufoco é enorme, né, gente? Mas até onde isso é parável com a evolução dos equipamentos que estão aí? Não sei. Nós vamos ter que aprender a lidar, né, com essa coisa da do privado e do público, né? E talvez confiar, né? Ou se isolar, né? Nós não vamos ter talvez outras alternativas. Respondi. Eu confesso que essa parte da cibersegurança eu acho um grande desafio para quem trabalha com isso, porque é infinito. Isso aí, eu lembro assim da década de 80, gente, nós já termos nas empresas multinacionais com quem eu trabalhei já muita preocupação nesse processo de cibersegurança, de segurança de dados, né, de privacidade. Isso aí é um processo gigantesco que não tem fim e vai evoluir da mesma forma que evolui a invasão. Tá? Mais alguma coisa, gente? Bom, eu queria agradecer muito a participação do pessoal, eu agradeço inclusive ao grupo que está participando aí e me coloco totalmente à disposição. Eu deixei aqui, gente, os meus e-mails para quem tiver interesse em mandar alguma pergunta também no nível pessoal. Eu fico à disposição de vocês, o e-mail é da minha empresa Chave e o Vera Moreira Pecados também, que é da minha plataforma. Foi um super prazer estar com vocês e fico à disposição para o que for necessário. Gabi? Então é isso. Novamente, muito obrigada, professora, pela sua disposição em falar hoje. Foi um prazer. Obrigada a todos os participantes. Amanhã vocês já receberão no e-mail de vocês que vocês utilizaram na inscrição a gravação do webinar na íntegra.
caso queiram compartilhar, assistir novamente. E muito obrigada a todos. Eu vou Tchau, deixar gente. Super beijo para todos. beijos e eu vou deixar o link do nosso site aqui no chat. Caso alguém queira acessar os cursos, os MBAs, podem ficar à vontade, ok? Muito obrigada e boa Obrigada, noite a gente. todos. Boa noite.